E aí, pessoas! Eu sou a Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Santen. E hoje nós vamos falar de uma parte de One Piece. Vocês sabem que toda a saga de One Piece que eu postava, eu estava vindo aqui desde, acho que a Guerra dos Maiores ou algo assim. Durante a parte de Dressrosa, acabou que eu não vi o arco completo inteirinho, sabe? Eu comecei ele, acho que no finalzinho do ano passado, lá pra novembro, dezembro. E aí eu pausei durante a época de mudança e aí eu não voltei mais. Aí lá pra, acho que em março mesmo que eu voltei a ver One Piece. Então ficou, tipo assim, todos esses meses aí parado. E foi ruim, porque eu tenho a memória péssima, então era difícil colocar em ordem cronológica as coisas sem ter que rever o arco. E eu tô tentando ficar em dia aqui, entendeu? Eu peguei uma parte da história do arco que foi super importante pra contar aqui pra vocês, que se trata do Corazon e do Law. Mas antes de tudo, como tá no meio aí do anime, vai ter spoiler. Então se você não quer spoiler do One Piece, não é um bom vídeo pra você, porque você vai tomar spoiler. Agora, se você não liga pra tomar spoiler, quer saber da história, ou simplesmente tá acompanhando One Piece, vem comigo, que a gente vai falar um pouco desses dois. E lembrando que, tipo assim, é a história dos dois no passado, sabe? Não é tipo, oh meu Deus, apesar de ter umas revelações interessantes quanto ao Doflamingo e o relacionamento dele aí com o governo. Pois é. Enfim, galera, vamos começar falando de quem é o Corazon, ou do jeito que o Law chama ele, Coração. Corazon seria um codinome aí pra Don Quixote Rocinante. Don Quixote seria o sobrenome dele, vocês entenderam a parada. Então o nome dele, na verdade, é Rocinante. E ele é o irmão mais novo do Doflamingo. Logo que o personagem é apresentado, um pouco depois a gente fica sabendo que ele é irmão do Doflamingo. E os dois têm um segredinho. A família deles, na verdade, é uma família de Tenryubito Beatles. Eles são os dragões celestiais. O que aconteceu? O pai deles era muito da paz e ele quis abrir mão dos privilégios dele e viver como uma pessoa normal, porque ele não achava certo o pessoal ter esses privilégios. Ele realmente era uma pessoa gentil e doce, mas infelizmente a população tem um ódio do caramba de Tenryubitos. Na verdade, a população tá certa de ter esse ódio, mas eles não vão ficar abertos pra tipo assim, imagina que tem um monte de gente super podre de rica, cheia de privilégios aí onde você mora. Aí eles te maltratam sempre. Aí um deles decide que aquilo é errado e vem viver como você vive. E aí, tipo assim, você vai descontar a raiva. Você vai olhar com a pessoa meio assim, desceu do pedestal, rainha. Então, tipo, era assim que o povo olhava, mas o povo deu um passo além e resolveu agredir a família deles. Tudo piorava porque o Doflamingo é muito bocudo. Ele realmente acha que ele é melhor que todo mundo porque ele é um dragão celestial. Então, o que acontece? A família foi duramente atacada. E isso deixou as crianças traumatizadas e o pai um pouco arrependido, né, de ter arrastado a família dele pra esse caos. E graças a isso, o Doflamingo teve o coração dele, mas o coração dele já era feio, porque ele já se estava melhor que todo mundo e ninguém tirava isso da cabeça dele. Mas ficou pior ainda porque agora ele tinha motivos, sabe? Porque as pessoas tinham agredido a família deles. E é claro, tudo aquilo foi super chocante pro filho mais novo, que era o Rocinante. Ele ficou super traumatizado, ele chorou pra caramba, foi horrível a cena. Só que aí, lembrando que era o pai, a mãe e os dois, certo? A mãe acabou morrendo de uma doença e uns anos depois, o Doflamingo decidiu meter um tiro no pai dele e ele arrastou o pai dele e mostrou assim, olha se só dragões celestiais, eu matei esse traidor, posso voltar? Os dragões celestiais falaram, não, você já está sujo, você não vai voltar. E aí o Doflamingo tipo matou o pai deles num misto de vingança, porque a culpa foi do pai deles, ele foi um pouco inocente demais e acabou que a família dele pagou por isso, sabe? Tudo bem você se meteu na situação, mas a sua família, mano, você arrastou ela junto, sabe? O cara, a intenção dele foi boa, mas ele foi muito inocente, o mundo não é arco-íris nem mesmo dentro de One Piece. Então acabou que, graças a isso, a família dele sofreu a baixa da mãe e os dois filhos estavam super traumatizados. E aí o Don Quixote matou o pai dele, porque o Don Quixote é um filho da mãe. E aí acabou que o Rocinante ficou sozinho, porque o Don Quixote cometeu assassinato, vazou, a mãe dele estava morta e o Rocinante ficou lá sozinho, chorando louco, e foi isso. O que acontece? A marinha aparece e o Rocinante acaba sendo criado aí pelos marinheiros e ele acaba se juntando à marinha. Então ele vira um soldado da marinha. Foi tipo uma reviravolta interessante, não é mesmo? Antes ele era assim, acima do governo mundial, agora ele é um
soldado da marinha. E aí ele é incumbido de uma missão importante, porque na cabeça do Rocinante, quem tem que parar a loucura e o egocentrismo do irmão dele é ele. Então, na cabeça dele, é problema dele. E a marinha ofereceu um serviço muito interessante pra ele, que seria ele se camuflar ali. Ele ia se filtrar ali no meio dos piratas do Doflamingo e, graças a isso, ele ia descobrir aí onde eles estavam, o que eles estavam fazendo e dar oportunidades pra marinha ir atrás deles. É claro que, na minha opinião, as atitudes do Rocinante foram suspeitas. Agora ele tá sob o nome de Corazon e ele é um da família Don Quixote ali, dos piratas do Don Quixote. Mas eu achei que as atitudes dele foram muito suspeitas, porque ele ficava passando a localização deles muito descaradamente, tipo, não descaradamente do tipo, o pessoal da família tá vendo, mas descaradamente do tipo, que tipo assim, se ele se afastasse um pouco de onde a família tava, a família ia perceber que a marinha não tava aparecendo. Inclusive isso acontece durante o arco, e isso eu pensei assim, que idiota, sabe? Ele não dava trégua e pausa, e a família suspeitando, por que a marinha sempre sabia onde a gente tá? Ficou óbvio que tinha um inimigo lá no meio. E aí a hora que ele se afasta um pouco da família, a marinha para de aparecer. Gente, ficou óbvio pra eles que era o Rocinante. Então, tipo, foi muito idiota. Mas isso aconteceu. Como ele se porta lá na família? Agora que ele é o Corazon e não o Rocinante, ele tá ali no meio e ele fica mudo. Ele simplesmente decidiu que vai ficar quietão. O pessoal não sabe bem o porquê ele tá quietão, se ele tá mudo, foi trauma, se ele não quer falar, se ele não... Ele é desastradão, então talvez ele não funfe bem. Mas a galera não sabe porque ele fica quieto e ele só fica quieto, só que ele sabe falar assim. Tanto é que a hora que o Law fala o nome dele completo, o Corazon fica tipo, meu Deus, e puxa o moleque pra conversar. Ele é um usuário de Akuma no Mi e a Akuma no Mi dele tira o som das coisas. A hora que eu ouvi isso, eu pensei assim, que poder inútil. E o Law concordou comigo. Ele também disse que o poder era inútil. Depois disso a gente vai ver o poder em ação e ele não é inútil. Na verdade, o jeito que o Corazon usa ele é muito útil. Mas enfim, ele esconde vários segredinhos aí da família Don Quixote inteira. Ele dá super escondidinho as coisas. Mas ele só revela isso pro Law. Então assim, essa é a vibe dele. Agora ele tá ali infiltrado nos piratas e passando as localizações. Uma coisa que ele faz que é bem marcante dele é que o bando acha que ele não gosta de criança. Porque toda criança que ele vê, ele bate, ele chuta, ele judia. Ele é bem agressivo com as crianças. E o pessoal acha que ele não gosta de criança. O motivo disso é porque ele quer afastar as crianças do irmão dele. Porque, tipo, imagina você crescer, criado e doutrinado pelo Doflamingo, mano. Então, pra isso, ele é bem rude, bem grosseiro. Ele é muito agressivo com as crianças. Faz o bando pensar que ele detesta crianças. Ele não detesta crianças. Ele tá tentando afastar as crianças do irmão dele. Ó a sacada. E ele faz isso com o Law também. A primeira vez aí que ele tem a oportunidade, ele joga o Law da janela. Isso aumenta o ódio do Law, mas não faz ele sair de perto do Doflamingo. Outra coisa que vale a pena citar é que ele é muito desastrado. Aí eu pensei assim, isso deve ser parte do personagem dele. Ele vai sentar o cigarro, ele queima o negócio dele. Ele tá andando e vai tropeçar. E não, isso é da personalidade dele mesmo. Tipo, ele faz isso independente de quando e onde ele esteja. Ele é desastrado assim mesmo. O próximo que a gente vai comentar, claro, é o Law, que a gente conhece como Trafalgar Law. Mas ele é Trafalgar D. Water Law, um nome gigante aí, o nome mais composto aí. E ele também tem aquele nome secreto, sobrenome secreto, que é CD, que a gente não sabe do que é. Que o Goldie Roger tinha isso, o Luffy tem, o Ace tinha, obviamente porque pegou do Roger, né? Então a gente tá acostumado com esse nome D aí, ele parece ser muito importante, cheio de segredo no anime. E o Doflamingo detesta o pessoal com esse negócio do D, então o Law tem que tomar muito cuidado com isso. Mas enfim, esse é o Law. O Law tem toda uma história que a gente tem que aprofundar aí, que ele vem da Cidade Branca, que foi meio que desolada pela doença do chumbo branco. Então, para explicar melhor a história dele, é melhor a gente falar um pouco do chumbo branco, mas vamos falar um pouquinho do próprio Law em si primeiro. O Law versão adulta é considerado uma das supernovas aí das gerações dos piores. São assim, tinha dos melhores, esses são os piores, esses são os novos piratas que lideram a nova geração. O Law é um deles. Ele virou um Chichibukai, ele se enfiou nessa, pegando 100 corações e entregando a marinha. Olha só, vocês me dão um cargo? 100 corações, olha que pirado, sabe? Então ele fez isso, ele não saiu correndo que nem um louco pra Grand Line, ele pensou e arquitetou antes, então ele tem essas. Ele é o capitão dos Piratas Heart, ele também é um médico da equipe, graças a Ope Ope no Mi, que é a Akuma no Mi dele, que, sim, ela é uma fruta muito versátil, você vai ver ele usando dessa pra tudo, e ele usa, além das habilidades dele,
dele uma arma. Ele não é que nem o Luffy, que ele vai só usar a habilidade dele. Ele também usa uma arma e ele normalmente não ataca as pessoas pra matar as pessoas. Ele desmembra as pessoas e elas não morrem por causa da Open Open no Mi. E aí ele cola elas de uma maneira estranha. Então, de um jeito frio, ele acaba sendo, na verdade, bem assim, brincalhão na hora de colocar as pessoas. Mas ele sempre tá com aquela cara meio assim, pleno. No arco que a gente se aproxima mais dele, ele tá de aliado dos Chapéus de Palha e ele coloca como objetivo deles ir atrás do Kaido. Mas na verdade esse não é o objetivo de verdade dele. O que ele quer na verdade é pular em cima do Doflamingo, independente do que, porque ele quer se vingar do Doflamingo. Então esse acaba sendo a vibe do Law e ele meio que engana aí os Chapéus de Palha porque ele fala que tá atrás do Kaido, mas na verdade ele tá atrás do Doflamingo. Mas vocês acham que o Luffy se importa com isso? Ele não se importa. Uma coisa é que ele se juntou com o Doflamingo quando ele era pequeno. A gente vê ele no anime, ele parece ser um jovem. Ele se juntou com o Doflamingo quando ele era pequeno, ele era uma criança, como eu disse, o Rocinante jogou ele para da janela justamente porque ele era uma criança. Mas quando ele se juntou, ele tinha apenas uns 2, 3 anos de vida restantes, por causa que ele estava sendo acometido pela doença do chumbo branco. E justamente por isso ele chegou lá pro Doflamingo e falou assim: olha só, não tenho medo de morrer, você vai me aceitar sim, eu vou me juntar aqui e usar todo o meu restante de tempo de vida pra destruir tudo. Então ele tava bem assim com o espírito vingativo. Mas por que isso? Pra explicar melhor isso, a gente tem que entender a doença do chumbo branco. A doença do chumbo branco, ela surgiu em Fleetbanks, é muito estranho pronunciar o nome da cidade, mas ok, que era conhecido como Cidade Branca, pela abundância desse chumbo branco. Tudo que a cidade tinha e fazia era girando em volta desse chumbo branco, porque eles não sabiam que era tóxico, gente. Mas eu vou explicar mais sobre esse chumbo branco no próximo vídeo, sim, esse vídeo vai ter continuação. Então vejo vocês no próximo vídeo para explicar o chumbo branco, porque o Law tava tão odioso, e explicar a que dá, onde que a história desses dois se junta aí, já que, pelo visto, eles não começaram bem. Mas enfim, pessoal, eu espero que vocês estejam gostando. Se vocês estão ansiosos para a parte 2, já deixa seu like, escreva aí nos comentários o que você achou e até mais!